Você já parou para pensar o que acontece depois que morremos? Será que realmente é o fim, ou pode ser apenas o início de algo novo? Essa pergunta, que muitos evitam, desperta uma curiosidade profunda em todos nós. Independente de crença ou religião, existe uma inquietação natural sobre o que nos espera do outro lado. E, talvez, não seja à toa que tantas culturas ao redor do mundo abordam a morte com uma mistura de mistério, medo e até esperança. É o tipo de questão que nos acompanha ao longo da vida, mesmo quando tentamos ignorar. No cristianismo, especialmente no catolicismo, o conceito da vida após a morte está presente em cada página da Bíblia, em cada ensinamento de Jesus. Desde a promessa de vida eterna para quem crê, até as histórias de milagres onde a morte parece ser apenas uma pausa. Mas o que é interessante é que a Bíblia não se limita a trazer respostas diretas. Ao invés disso, ela nos desafia a pensar. Lembra da história de Lázaro? Jesus o trouxe de volta à vida depois de 4 dias no túmulo, mas por quê? Não teria sido mais fácil deixá-lo descansar? Isso é um sinal de que, talvez, a morte não seja o ponto final que imaginamos. Lázaro viveu novamente, mas não apenas fisicamente. A mensagem era clara: há algo além do que nossos olhos podem ver. Algo que vai além dos limites da nossa compreensão terrena. Mas e a reencarnação? Será que faz sentido no contexto bíblico? Se olharmos superficialmente, parece que não. A reencarnação, tão popular em outras culturas e religiões, não é uma doutrina explícita na tradição cristã. A ideia de várias vidas para purificar a alma e alcançar a perfeição, embora atraente para muitos, não se encaixa na mensagem central do Evangelho. A Bíblia é bem clara ao afirmar que está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento. E, ainda assim, essa visão de julgamento final pode parecer assustadora para alguns. Mas e se, na verdade, não fosse tão sombrio assim? E se o julgamento fosse mais como uma reflexão do que fizemos de bom ou ruim, um espelho que nos mostraria como vivemos nossas vidas e para onde vamos depois? Essa questão de vida após a morte sempre intrigou os grandes teólogos e pensadores cristãos. São Paulo, por exemplo, teve uma experiência tão profunda que acreditou ter sido levado ao terceiro céu, um lugar de glória indescritível. Ele não conseguia encontrar palavras humanas para descrever o que viu, mas a transformação em sua vida foi inegável. O impacto daquela experiência moldou toda a sua pregação sobre a vida eterna. Paulo passou a viver com uma certeza absoluta de que o que nos aguarda do outro lado é tão real quanto o mundo que tocamos agora. A morte, para ele, não era algo a ser temido, mas o caminho necessário para alcançar a verdadeira vida. E essa é uma ideia poderosa, não acha? Viver sem medo do fim porque, para Paulo e tantos outros, o fim era apenas o começo. Mas isso nos leva a uma outra questão intrigante: e quem não teve uma experiência como a de Paulo? Quem nunca viu ou sentiu nada sobrenatural, o que resta? Será que a morte é apenas uma tela em branco? E, se for, como lidamos com isso? Muitos homens, ao longo dos séculos, se viram diante desse dilema. Reis, guerreiros, pensadores, todos eles, em algum momento, se perguntaram: o que vem depois? Alexandre, o Grande, o conquistador do mundo, chorou porque não havia mais terras a conquistar, mas será que ele não percebeu que o verdadeiro desafio era encarar o que vem depois da última batalha? A batalha com a própria mortalidade. E é aqui que as histórias dos apóstolos se tornam ainda mais relevantes. Cada um deles viveu com a convicção de que Jesus não apenas falou sobre vida após a morte, ele demonstrou isso ao ressuscitar. Tomé, por exemplo, só acreditou quando tocou as feridas de Cristo ressuscitado. Esse detalhe é fascinante: até o mais cético dos apóstolos precisou de uma prova física, e a obteve. E quantas vezes, nós mesmos, não nos sentimos como Tomé? Queremos evidências, algo tangível, uma prova de que a vida não acaba com o último suspiro. Agora, se nos afastarmos por um momento dos grandes nomes da história bíblica e pensarmos nas experiências contemporâneas, muitas pessoas relatam experiências de quase morte. Talvez você conheça alguém que tenha passado por isso. As histórias variam, mas muitas vezes elas têm algo em comum: uma luz, um sentimento de paz, uma sensação de que a vida continua em algum lugar. Mesmo para quem não acredita em reencarnação ou no conceito tradicional de vida após a morte, essas experiências são, no mínimo, intrigantes. O que elas significam? Seriam vislumbres do que Paulo viu?
Ou simplesmente uma resposta do cérebro em seus momentos finais? O fato é que, seja lá o que acontece depois que o coração para de bater, o mistério nos mantém conectados a algo maior. Nos faz buscar respostas. Nos faz querer entender mais. A vida após a morte não é apenas uma questão teológica ou filosófica, é algo que toca a cada um de nós, porque, no final, todos estamos no mesmo caminho. E se a vida, de fato, continuar? Se, ao invés de uma despedida, a morte for apenas uma transição para algo mais? E se, ao invés de vermos a morte como um abismo, ela fosse uma ponte? Pense por um momento que tudo o que sabemos sobre a vida após a morte vem, em grande parte, de relatos e ensinamentos passados de geração em geração. E, na tradição cristã, esses ensinamentos não são apenas histórias vagas, mas relatos intensos de quem esteve face a face com a própria morte e voltou para contar. Pegue, por exemplo, a experiência de São Pedro. Ele foi um homem que conheceu de perto o poder da vida e da morte. Era impulsivo, humano, cometeu erros, mas também foi transformado pelo que viu e viveu. Quando testemunhou a transfiguração de Cristo no monte, viu Moisés e Elias, dois homens que já haviam morrido, conversando com Jesus como se a morte fosse apenas um detalhe. Imagina a cena! Para Pedro, aquele momento era uma janela para algo que ia além da compreensão humana. Era como se Deus estivesse dizendo: veja, a morte não é o que você pensa. Depois de ter passado por essa experiência, Pedro seguiu sua vida com uma coragem imensa. Ele sabia que havia algo depois. E, quando finalmente chegou o momento da sua morte, crucificado de cabeça para baixo, ele não se curvou diante do medo. Ele sabia que estava indo para algo maior. E não é só Pedro. Muitos outros seguidores de Jesus também enfrentaram a morte com uma serenidade surpreendente. João, o apóstolo amado, teve uma visão extraordinária do que vem depois da vida. Ele viu a Nova Jerusalém, viu um lugar onde não havia mais dor, mais lágrimas, nem sofrimento. No Apocalipse, ele descreve esse lugar com detalhes impressionantes, como se estivesse olhando diretamente para o futuro. Para João, a morte não era uma conclusão, mas o começo de uma nova história. Agora, pense nisso, ele estava exilado, sozinho, numa ilha. Qualquer pessoa comum veria isso como o fim da linha. Mas, ao invés disso, ele recebeu uma visão que transformou completamente a ideia de fim. E se isso não fosse o bastante, João nos dá outra pista importante: aqueles que acreditam, aqueles que seguem o caminho, terão acesso à árvore da vida. E o que isso significa? É quase como se voltássemos ao começo, ao Jardim do Éden, mas desta vez, com uma compreensão maior do que significa viver eternamente. Agora, voltando um pouco mais para o nosso presente, não podemos ignorar que, ao longo dos séculos, a ideia de vida após a morte inspirou e transformou milhões de pessoas. Pense nas histórias dos mártires, por exemplo. Homens e mulheres que, diante da morte, mantiveram a fé. Para eles, a morte era apenas uma porta para algo maior. Não era um ponto final, mas um ponto de partida. O que leva alguém a ter essa coragem? Será que eles sabiam de algo que nós ainda não entendemos completamente? Ou será que a fé realmente é capaz de nos conectar com uma realidade que transcende o medo da morte? Cada um desses mártires, desde os primeiros cristãos até os dias de hoje, deixaram um legado. Eles nos mostraram que, ao acreditar em algo maior, até mesmo o ato de morrer se torna uma expressão de fé e esperança. Mas, como tudo na vida, essas histórias também nos deixam com perguntas. Por que alguns parecem ter visões tão claras do que vem depois, enquanto outros caminham pela vida com dúvidas e incertezas? Será que a vida após a morte é algo que todos experimentaremos de forma igual? Ou será que, assim como nossa vida aqui é única, nossa jornada após a morte também será individual? Essas questões nos convidam a refletir, a buscar respostas, mas também a aceitar que talvez algumas dessas respostas só virão no momento em que cruzarmos essa linha. E, enquanto estamos aqui, é fascinante pensar nas muitas maneiras como as pessoas de diferentes tempos e culturas tentaram dar sentido à morte. O próprio conceito de céu, inferno,
purgatório, e são ideias que evoluíram ao longo dos séculos, mas sempre com um ponto em comum, a crença de que algo existe além do que nossos olhos podem ver. O purgatório, por exemplo, é muitas vezes mal compreendido. Não é um castigo eterno, mas um processo de purificação, de preparação para algo maior. É como se a alma precisasse de um tempo para se ajustar, para se purificar antes de entrar na presença de Deus. Mas, mesmo assim, essa ideia de um lugar intermediário, um lugar de transição, também nos lembra que a morte, para o cristão, não é o fim da linha. E quando pensamos no inferno, muitas vezes nos vêm à mente imagens de fogo, sofrimento e dor. Mas e se o inferno for, na verdade, o distanciamento completo de Deus? Uma existência sem esperança, sem amor, sem a presença divina. O inferno, então, não seria tanto um lugar físico de tortura, mas uma condição da alma que se afastou daquilo que é bom, daquilo que dá vida. Por outro lado, o céu, que tantos apóstolos e santos descreveram, parece ser muito mais do que um lugar com nuvens e anjos tocando harpas. O céu, na verdade, é a união completa com Deus, é o reencontro com o amor, a paz e a plenitude. Um estado de ser que transcende qualquer coisa que possamos imaginar aqui na Terra. Essas ideias nos levam a uma questão importante: estamos vivendo nossas vidas com esse entendimento? Estamos prontos para o que vem depois? Se a morte não é o fim, mas uma transição, como devemos encarar cada momento da nossa vida? E, mais importante ainda, como isso impacta as decisões que tomamos todos os dias? Se existe algo além deste mundo, se existe uma vida após a morte, como isso muda a maneira como enxergamos o agora? Isso nos faz pensar que, talvez a maneira como vivemos nossas vidas aqui tenha um peso muito maior do que imaginamos. Se a vida após a morte é real, então cada escolha, cada ato, cada palavra dita ou não dita pode estar moldando esse destino. Não é apenas sobre o que acreditamos, mas como essas crenças impactam nosso dia a dia. Se pensarmos na morte como uma transição, uma ponte para algo maior, faz sentido refletir sobre o tipo de legado que deixaremos para trás. Afinal, se a vida continua de alguma forma, o que levamos conosco? Alguns dizem que levamos apenas o amor que demos e recebemos. Outros acreditam que é a fé, a compaixão, a bondade com a qual tratamos o próximo. E, de certa forma, isso ressoa com o que Jesus ensinou ao longo de sua vida: o amor ao próximo, a importância de viver com propósito, de sermos luz no mundo. Quando olhamos para os apóstolos, santos e mártires, vemos essa ideia refletida em suas histórias. Eles viviam com a convicção de que o que faziam aqui tinha consequências eternas. Não era apenas sobre viver o agora, mas sobre viver com os olhos no que viria depois. E, com essa perspectiva, cada dia se tornava uma oportunidade de se preparar, de se conectar mais profundamente com aquilo que é eterno. Talvez você esteja se perguntando: mas e eu? Como isso se aplica à minha vida? Eu não sou um santo, nem um apóstolo. Como posso viver com essa mesma certeza? A verdade é que todos nós, de alguma maneira, temos essas perguntas dentro de nós. A vida é cheia de incertezas, e, às vezes, parece que o dia a dia nos engole com seus problemas, compromissos e responsabilidades. Mas quando paramos para pensar no que realmente importa, no que está além da nossa rotina, começamos a perceber que a vida não pode ser apenas isso. Tem que haver algo mais. Algo que dê sentido ao caos, às lutas, aos momentos de alegria e dor. E é aí que a ideia da vida após a morte começa a ganhar forma. Os ensinamentos cristãos sobre a vida eterna nos convidam a olhar para a vida de uma forma mais ampla. Não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre como nossas ações impactam os outros e como, juntos, estamos todos conectados a algo maior. Pense nas histórias de homens como São Francisco de Assis, que renunciou a todos os seus bens materiais para viver uma vida de simplicidade, dedicando-se ao serviço dos pobres e doentes. Para ele, o apego às coisas terrenas era apenas um obstáculo para alcançar o verdadeiro tesouro, a vida com Deus. Francisco acreditava firmemente que, ao deixar para trás tudo que o mundo oferecia, ele estava ganhando muito mais em troca: a paz de espírito, a liberdade de viver plenamente, sem medo do que viria depois. E essa é uma lição que podemos aplicar de diversas maneiras, independentemente de sermos ricos ou pobres, famosos ou anônimos. Porque, no final das contas, o que conta mesmo é como vivemos nossos dias e como nos preparamos para o que virá depois.
Todos enfrentaremos essa transição um dia, quer estejamos prontos ou não. Mas a verdadeira questão é: como escolhemos viver agora? O que estamos fazendo para nos preparar, não apenas para o fim da vida, mas para o começo do que está além dela? E, se ainda assim, a dúvida permanecer, se o medo da morte continuar a assombrar como uma sombra que nunca se dissipa, talvez seja interessante olhar para os relatos de quem esteve perto dela. Quantas pessoas já relataram ter tido experiências de quase morte, descrevendo visões de paz, luz, e um sentimento profundo de que algo maior os aguardava? Embora não sejam experiências que possam ser provadas cientificamente, é intrigante perceber que muitas delas compartilham aspectos semelhantes, independentemente da cultura ou da crença da pessoa. Imagine estar à beira da morte, sentindo seu corpo fraquejar, e de repente ser envolvido por uma luz intensa e calorosa. Um lugar onde o tempo não existe mais, onde o sofrimento não tem espaço, onde há uma paz indescritível. Seria esse o prelúdio do que João viu na sua visão da Nova Jerusalém? Ou talvez um vislumbre do paraíso prometido por Jesus ao ladrão na cruz? A verdade é que esses relatos, ainda que diferentes em alguns detalhes, convergem em um ponto: a morte, para muitos que a sentiram de perto, não é o fim, mas uma passagem para algo extraordinário. E se esses vislumbres forem reais, o que eles significam para nós, que ainda estamos aqui? E se, por um momento, pudéssemos deixar de lado nossas preocupações com o cotidiano e nos permitíssemos acreditar que existe um propósito maior para tudo isso? Que o sofrimento, as perdas, as alegrias e os momentos de felicidade são todos parte de um caminho que nos prepara para o que vem depois? Será que essa ideia mudaria a maneira como encaramos os desafios da vida? Porque, se a morte não é o fim, então tudo o que fazemos aqui ganha um novo significado. Nossas dores, nossos erros, nossos arrependimentos, tudo isso pode ser transformado à luz dessa nova perspectiva. E isso nos leva a uma reflexão interessante: será que estamos vivendo nossas vidas com essa consciência? Ou estamos tão presos ao agora, aos problemas e preocupações do dia a dia, que nos esquecemos de olhar além? Porque, se há algo certo nessa vida, é que todos nós, em algum momento, teremos que encarar o desconhecido. E o que você quer sentir quando esse momento chegar? Medo? Incerteza? Ou paz e confiança de que existe algo além? A verdade é que essa questão não é simples, mas é profundamente importante. A paz, a confiança no que vem depois, é algo que muitos buscam durante toda a vida. Mas será que isso pode ser conquistado? Será que existe uma forma de se preparar para o inevitável de maneira que o medo não tenha mais poder sobre nós? Para aqueles que acreditam na vida após a morte, o caminho parece passar pela fé, pela esperança de que a morte não é um castigo, mas uma recompensa, na promessa de algo melhor. É sobre acreditar que, ao final de tudo, haverá um reencontro, uma transformação, um novo começo. Agora, imagine como essa certeza pode mudar a forma como vivemos nossas vidas aqui. Se tivermos a convicção de que existe algo maior nos esperando, como isso impacta nossas decisões diárias? Pense nas vezes em que hesitamos, nas escolhas que fazemos com medo de errar, nas oportunidades que deixamos passar porque o medo nos paralisou. Mas e se soubéssemos, de fato, que cada pequeno passo, cada ato de bondade, cada decisão tomada com fé nos aproxima mais desse futuro prometido? De repente, as dificuldades perdem um pouco de sua força. As dores do dia a dia se tornam mais suportáveis porque sabemos que elas são passageiras, que o que está por vir é muito maior do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar agora. Talvez seja essa a chave: viver com propósito. Viver como se cada dia fosse uma preparação, não para o fim, mas para o que vem depois. Porque, se pensarmos bem, a vida aqui é uma escola. Cada desafio, cada vitória, cada derrota nos molda de maneiras que talvez não consigamos entender completamente. E, muitas vezes, é nas adversidades que mais aprendemos, que mais crescemos. Os santos e apóstolos entenderam isso de uma maneira muito profunda. Eles viveram suas vidas com os olhos voltados para o que vem depois, mas sem negligenciar o presente. Pelo contrário, foi exatamente essa fé no futuro que os fez viver o presente de forma mais plena, com mais coragem, com mais amor. E aqui, nos dias de hoje, somos convidados a fazer o mesmo. Não precisamos ser santos para buscar essa plenitude, essa certeza de que a morte não é o fim.
Podemos começar agora, com pequenos gestos. A cada dia, temos a chance de viver de forma mais consciente, mais alinhada com o que acreditamos. Se acreditamos que a vida continua, que existe algo maior, então não faz sentido viver presos ao medo. Não faz sentido nos apegarmos a coisas passageiras, a pequenas ofensas, a momentos de raiva ou desespero. Porque, no fim das contas, tudo isso é temporário. O que permanece é o amor, é a fé, é o impacto que deixamos nas vidas das pessoas ao nosso redor. E se a vida aqui é apenas o começo, o que estamos fazendo com ela? Estamos vivendo com intenção, com o coração aberto, prontos para o que vem depois? Ou estamos apenas sobrevivendo, passando os dias sem nos questionar sobre o que realmente importa? Essa é uma reflexão que nos leva de volta à ideia central: se existe vida após a morte, então a forma como vivemos agora tem um peso muito maior. Não é sobre esperar o fim, mas sobre viver o presente com a certeza de que ele é uma preparação para algo mais grandioso. E, claro, ainda existem dúvidas. Sempre haverá perguntas que não podemos responder completamente enquanto estivermos aqui. Mas a beleza da fé é justamente essa: acreditar, mesmo quando não temos todas as respostas. É confiar que, assim como o sol nasce todos os dias, há algo além do horizonte da morte. Algo que, por mais misterioso que seja, nos chama, nos atrai, nos convida a viver de forma mais profunda. E essa atração é poderosa. Mesmo que, às vezes, não consigamos entender completamente o que está do outro lado, algo dentro de nós sabe que não estamos sozinhos nessa jornada. Há uma promessa. Há um propósito. E enquanto refletimos sobre tudo isso, somos chamados a olhar para dentro e nos perguntar: estou vivendo de forma a me preparar para o que vem depois? Não se trata de viver com medo ou ansiedade, mas com alegria, com esperança, com a certeza de que cada momento, por mais pequeno que pareça, tem valor. Se a vida é eterna, então cada segundo conta. Cada decisão que tomamos aqui pode ecoar na eternidade. Imagine-se, no momento da nossa morte, ao invés de medo, sentíssemos uma profunda paz, como se estivéssemos voltando para casa. Essa é a promessa de muitas histórias que ouvimos e de pessoas que estiveram à beira da morte e descreveram essa sensação de voltar para algo familiar, algo que elas sempre souberam que estava lá, esperando por elas. Talvez a morte seja exatamente isso, um reencontro. Uma volta ao que sempre foi nosso. E se for assim, que consolo incrível isso traz! Que força isso pode nos dar para viver nossos dias aqui com mais coragem, mais compaixão, mais amor. Mas, mesmo com essa esperança, ainda nos perguntamos: o que nos espera do outro lado? Será que veremos aqueles que amamos? Será que seremos capazes de olhar para trás, para nossas vidas aqui, e entender tudo de uma vez? Talvez sim, talvez não. O que importa é que, enquanto estamos aqui, temos a chance de construir algo belo. Temos a chance de nos preparar, de viver cada dia como se fosse parte de um plano maior, como se estivéssemos nos aproximando de algo grandioso que talvez ainda não compreendamos completamente, mas que sentimos profundamente. E não é apenas uma sensação vaga ou uma crença cega, mas algo que ressoa dentro de nós, especialmente quando enfrentamos momentos difíceis, quando somos confrontados com a fragilidade da vida. É nesses momentos que as grandes questões emergem em o que realmente importa. O que deixamos para trás? E o que encontraremos quando atravessarmos essa linha invisível entre a vida e a morte? Pense nas inúmeras histórias que ouvimos ao longo dos séculos, de pessoas comuns a grandes figuras religiosas. Quantas vezes essas histórias falam de uma paz indescritível, de uma luz que guia, de uma sensação de acolhimento e amor. E, apesar de todas as incertezas que envolvem a morte, essas experiências nos oferecem um vislumbre do que pode estar por vir. O que nos leva a perguntar: e se, ao invés de temer a morte, a víssemos como uma continuação? Como uma jornada que não termina aqui, mas se expande para algo maior, algo que nossos corações intuem, mas que nossa mente talvez ainda não consiga alcançar? E é aqui que as histórias dos apóstolos, santos e teólogos voltam a nos inspirar. Essas pessoas viveram com uma confiança inabalável no que estava por vir.
Pense em São Paulo, por exemplo, que escreveu sobre sua própria morte de uma maneira quase serena, como alguém que estava prestes a terminar uma corrida e finalmente alcançar a linha de chegada. Ele não via a morte como um fim trágico, mas como a conclusão de uma missão, a entrada em uma nova realidade onde ele finalmente veria face a face aquilo que havia apenas vislumbrado durante sua vida. E não podemos esquecer de Santo Agostinho, que, em suas Confissões, descreve sua busca incessante por respostas sobre o que existe além. Ele passou anos de sua vida tentando preencher o vazio dentro de si com conhecimento, com prazer, com status, até perceber que nada neste mundo poderia realmente saciar seu desejo pelo eterno. Nos fizeste para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, escreveu ele. Essas palavras ainda ressoam fortemente hoje, ecoando o sentimento de que, independentemente do que possamos conquistar ou experimentar aqui, sempre haverá uma parte de nós que busca algo mais, algo que transcende o material. Essa busca, essa inquietação, é algo com o qual todos podemos nos identificar. Afinal, quantas vezes nos pegamos pensando sobre o propósito de tudo? Sobre o que realmente tem valor? À medida que enfrentamos as perdas, os desafios e as surpresas da vida, somos obrigados a encarar a realidade de que nada aqui é permanente. Tudo que amamos, tudo que construímos, um dia será deixado para trás. Mas isso não precisa ser visto com tristeza. Ao contrário, pode ser um convite para viver de forma mais plena, para valorizar cada momento, sabendo que há algo além do que nossos olhos podem ver. E talvez seja isso que nos motiva a continuar perguntando, a continuar buscando respostas sobre o que acontece após a morte. Porque, em última análise, essa questão não é apenas sobre o fim, mas sobre o começo de algo novo, algo que dá sentido a tudo que vivemos aqui. Não é de se admirar que tantas culturas e religiões ao redor do mundo tenham suas próprias visões sobre o que acontece após a morte. Mas, para muitos, o que ressoa mais fortemente é a ideia de que não estamos sozinhos. Que, de alguma forma, estamos sendo preparados, guiados, moldados para um destino maior do que podemos imaginar. E é exatamente nesse ponto que a fé se torna fundamental. Acreditar em algo que não podemos ver, mas que podemos sentir em nosso interior. Acreditar que há um plano, um propósito maior que nos espera. Não é fácil. E muitas vezes somos tentados a duvidar, especialmente quando somos confrontados com o sofrimento, a perda, o vazio que a morte parece trazer. Mas é justamente nesses momentos que a fé pode nos sustentar, nos lembrando de que a vida não termina aqui. De que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz à nossa frente, guiando nossos passos em direção a algo que vai além do que podemos entender agora. E quanto mais nos permitimos acreditar nisso, mais podemos viver com leveza, com propósito. Não significa que deixaremos de sentir medo ou tristeza, mas que teremos uma âncora, algo em que nos segurar quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar. Talvez seja isso que tantos santos e teólogos nos ensinaram, viver com a certeza de que, no fim, o que realmente importa não é o que conquistamos aqui, mas o quanto amamos, o quanto nos doamos, o quanto vivemos em harmonia com aquilo que acreditamos ser eterno. Imagine por um momento que você pudesse viver sem o medo do fim. Como isso mudaria suas escolhas? Será que você se preocuparia menos com as pequenas coisas e valorizaria mais o que realmente importa? Talvez você se permitisse viver com mais coragem, com mais generosidade, com mais alegria. Porque, no fundo, saber que a morte não é o fim, mas o começo de algo extraordinário, pode ser a chave para desbloquear uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver pode nos conectar ainda mais com o que há de mais profundo em nós. Afinal, se acreditamos que a vida continua, que nossas ações têm consequências eternas, então cada ato de bondade, cada palavra de amor, cada gesto de compaixão se torna parte de uma tapeçaria muito maior. Uma tapeçaria que estamos tecendo não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que virão depois de nós. E isso, por si só, é um pensamento poderoso. Porque significa que, mesmo após a nossa partida, algo de nós permanece. Nossos atos, nossas escolhas, nossas palavras, tudo isso ecoa na eternidade de formas que talvez nunca possamos medir completamente. E esse pensamento traz consigo uma responsabilidade, mas também uma oportunidade. A responsabilidade de viver com propósito, sabendo que nossas ações têm um impacto duradouro. E a oportunidade de deixar um legado que vá além de nossa vida aqui, que toque as pessoas ao nosso redor de maneiras que talvez nem possamos ver agora, mas que florescerão no futuro. E essa é a beleza de refletir sobre a vida após a morte.
Quando nos permitimos realmente pensar sobre o que pode vir depois, percebemos que a morte não precisa ser o fim de tudo que construímos, que amamos e que sonhamos. Ela pode ser uma continuação, uma transformação, e isso muda a forma como encaramos nossos dias. De repente, o que parecia insignificante ganha um novo brilho. Aquela conversa que você teve, aquele gesto de gentileza, aquele momento de silêncio consigo mesmo, em tudo isso começa a se conectar de uma forma muito mais profunda e significativa. Agora, ao terminar esse vídeo, eu quero convidar você a pensar sobre o que foi falado aqui. Quais dessas ideias ressoam com você? Você já refletiu sobre o que vem depois da morte? Sobre como as suas crenças, as suas escolhas de hoje, podem moldar não só a sua vida, mas também o que pode vir além dela. Esses são temas profundos, que tocam a essência do que significa ser humano, e são essas reflexões que nos conectam em um nível mais elevado. Se você sentiu que essas ideias despertaram algo dentro de você, eu te convido a rever o vídeo. Talvez haja pontos que você queira explorar mais, ou histórias que, ao serem ouvidas de novo, ganhem novos significados. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões. O que você pensa sobre a vida após a morte? Como você enxerga a morte, e o que você espera para o além? Esse é um espaço para trocarmos ideias, para aprender uns com os outros, e, quem sabe, ajudar a aliviar alguns dos medos e dúvidas que todos nós, em algum momento, já sentimos. E, claro, eu quero saber de você, que outros temas você gostaria de ver aqui no canal? O que mais você quer explorar quando falamos sobre vida, morte e o que pode vir depois? Deixe sua sugestão nos comentários, porque é a partir dessas trocas que podemos continuar aprofundando essas conversas. Temos muito ainda para refletir e descobrir juntos, então fique à vontade para compartilhar suas ideias. E, se você achou esse vídeo interessante, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda a levar essas reflexões a mais pessoas, e quem sabe, a tocar mais corações. A jornada não termina aqui, tanto a nossa, quanto a reflexão sobre o que vem depois da vida. Então, vamos continuar juntos, explorando o mistério, as respostas possíveis, e o que isso significa para a maneira como vivemos agora. Até o próximo vídeo!